Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um dia, caminhando. Nós estamos aí, né? Caminhando nesse processo. Estamos aí alinhando nossa fala, trazendo o Cordeiro para dentro de nós, né? Através de da expressão da adoração. E hoje eu quero dar início, declarando, né, como temos feito a palavra de Deus, mas eu vou recompartilhar com vocês a aula de terça que eu dei na mentoria, para que você compreenda ainda com mais profundidade que é a festa de terça. Na próxima quarta-feira, a partir das 18 horas, já iniciamos ali a festa de terça. Eu não sei, né, eu acredito que a pastora Cristina vai reunir com as meninas, o Sirlei vai reunir aí, né, para sair e celebrar juntos a festa de terça, mas tudo tem que ser, queridos, com um entendimento, né? Então, eu acredito que tudo isso que o Senhor tem nos conduzido, aqui pela manhã nós estamos orando, estamos trabalhando essa questão da nossa fala, aquilo que ouvimos. Isso é uma expressão dessa temporada e também está relacionado com a festa de terça, porque, bom, que eu digo ao Senhor, eu falo para o Senhor, eu estou celebrando o Senhor, eu estou celebrando a saída do Egito, a saída, né, do mundo, a saída da escravidão, sendo que a minha língua ainda ela é escrava, né? Sendo que a minha boca ela não tem uma expressão que o céu espera que ela tenha, né? Sendo que eu ainda não sei adorar o Senhor, né? Porque celebrar Pêssar também é uma adoração, né? Na festa de Pêssar nós sabemos que temos ali a cerimônia, né? Aí já logo inicia os pães sem fermento, que são 7 dias, já inicia no dia 3 a contagem do homem, então vem uma coisa em cima da outra, e nós iremos caminhar juntos, tá? Dentro desse processo aí, e na celebração de terça, nós temos aí o Cordeiro, né? O Cordeiro que é apresentado diante do Senhor, o da mesa, tem o cordeiro que nós trazemos aí a expressão como as nossas ofertas. Então, tem muitos detalhes, né? Que nos aponta para não apenas saber o que é a festa de Pêssar, não apenas fazer um ritual, não é um ritual. Isso precisa sair do nosso coração. Não estamos fazendo ritual, nós estamos celebrando. E ontem, eu estou te preparando, né, para uma organização da festa de Pêssar nossa aqui, que a pastor Cristiano estará em Comodoro, e o Senhor ministrava o meu coração. Façam isso em memória de mim. Então, eu creio que esse tempo, ele será um tempo de muita revelação do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa conduta, em nome de Jesus. Dito isso, abra sua Bíblia comigo em Salmo, capítulo 103. Salmo 103. Aleluia. Salmo, capítulo 103. A palavra do Senhor, vocês acharam? Hoje nós vamos dar a partida ao nosso tempo desse salmo. Salmo 103, a partir do versículo 1. Ele diz assim: Bendiga Adonai a minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga Adonai a minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todas as suas ofensas, cura todas as suas enfermidades, livra a sua vida da cova, cerca com graça e compaixão e o enche de bens em toda a sua vida, de modo que a sua juventude se renova como da águia. Adonai traz indicação e justiça a todos os que estão oprimidos.
fez conhecidos seus caminhos a Moisés e os seus poderosos feitos a Israel. Adonai é misericordioso e compassivo, tardio em irar, rico em graça. Não acusará perpetuamente, não manterá sua ira para sempre, não nos tratará como os nossos pecados merecem, nem nos retribuirá por nossas ofensas. Porque sua misericórdia para com aqueles que o temem é tão elevada sobre a terra como o céu. Removeu de nós o pecado para tão longe quanto dista o leste do oeste. Aleluia. Assim como o Pai tem compaixão dos seus filhos, a Adonai tem compaixão daqueles que o temem, pois ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. Sim, os dias do ser humano são como relva. Ele germina como flor do campo, mas quando o vento sopra, se vai. E não se conhece mais o seu lugar. A misericórdia de Adonai sobre aqueles que o temem, porém, é de eternidade a eternidade. Uau! Vou repetir isso para nós. A misericórdia de Adonai sobre aqueles que o temem, porém, é de eternidade a eternidade. A sua justiça se estende aos filhos dos filhos, desde que eles cumpram a sua aliança e se lembrem de seguir os seus preceitos. Adonai estabeleceu seu trono no céu, seu poder real governa sobre tudo. Bendiga Adonai, vocês e seus anjos, vocês poderosos guerreiros que obedecem à palavra, que cumprem as suas ordens. Bendiga Adonai, todos os seus exércitos, que o servem e que fazem o que quer. Bendiga Adonai, todas as suas obras e todos os lugares onde ele governa. Bendiga Adonai. Amém. Pai, nesta manhã, dando início, Senhor, aos primeiros minutos após acordarmos. Pai, nós entregamos diante do Senhor a primícia da nossa adoração nessa manhã. Senhor, nós clamamos a Ti, declaramos nessa manhã, juntamente com as nossas irmãs aqui, santifica a nossa boca, Pai. Santifica, Pai, a nossa boca, santifica a nossa fala, Senhor. Santifica, Pai, a nossa conduta. Nos ensina, Pai, a ser santos no pensamento, no coração e na nossa fala, na expressão, Senhor, das nossas condutas. Assim como está escrito na palavra que o Senhor trouxe ao meu espírito nessa manhã, em Salmo 103. Bendiga ao Senhor a minha alma. Ah, meu amigo Espírito Santo, essa manhã, como significa essa palavra bendiga, é se prostre alma diante da presença de Deus, se renda, tenha boa fala, tenha bom som a respeito do Senhor nessa manhã. Hoje, Pai, nós queremos dar início nessa manhã juntamente com as minhas irmãs aqui, trazendo, Senhor, a atmosfera do céu sobre a terra, trazendo, Senhor, de antemão a atmosfera do céu sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento, sobre o nosso interior. Porque assim como diz o sábio, onde os céus e a terra se encontram, os céus e a terra se encontram dentro de nós. E somos nós que decidimos acordar olhando para o céu ou permanecer o nosso dia manifestando apenas as coisas dessa terra. E como a tua palavra diz, as coisas dessa terra, desse mundo é vão, são vazios, pois a tua palavra diz que o mundo jaz de maligno. E, Pai, nós não queremos acordar proclamando aquilo que a terra está proclamando, mas nós queremos ser manifestadores, nós queremos ser ativadores, nós queremos ser embaixadores do que os céus proclamam sobre a terra. E hoje a palavra que o céu proclama sobre a terra é: bendiga minha alma ao Senhor.
E tudo que há em mim, tudo que há em nós, bendiga o teu santo nome, bendiga a minha alma ao Senhor. Será que a nossa alma, queridos, tem motivos para iniciar esse dia adorando e bendizendo o nome do Senhor? Bendiga a minha alma ao Senhor. Pai, que a tua palavra desse dia seja a lâmpada para os nossos pés, seja a luz para o nosso caminho, que da nossa boca, Pai, nesta manhã, flua leite e mel, Senhor, que dos nossos lábios possam destilar os favos de mel, Senhor. Senhor, não é destilar os favos de mel, não é simplesmente declarar palavras no diminutivo, não, mas é ter uma fala de acordo com o som do céu. Pois às vezes liberamos som sobre a terra e o céu não corresponde, porque não é alinhado, não tem aliança com o céu. E hoje, Pai, nós proclamamos esta palavra, Senhor, sobre a nossa casa. Senhor, que a alma da casa bendiga ao Senhor, que a alma da família bendiga ao Senhor, que a alma, Senhor, daqueles, ó Pai, que vão para os seus trabalhos, para as suas empresas, bendiga ao Senhor. Pai, que os nossos olhos possam contemplar a tua beleza. Como Paulo diz, o que para mim era lucro, passei a considerar como perca por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como esterco, com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Pai, nós queremos ser achados no Senhor. Nós queremos ser encontrados no Senhor. Então, Pai, nesta manhã, nós bendizemos ao teu santo nome, clamamos a ti. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, pelos altares de murmuração, pelos altares de ofensa, pelos altares, Senhor, de palavras maldosas, ó Pai, que edificamos logo, Pai, no decorrer dos nossos dias, logo ao acordar. Às vezes, Pai, acordamos pensando, preocupados com tantas coisas, preocupados como vai ser o dia, preocupados como pagaremos tal conta, preocupados como resolveremos aquele problema e nos esquecemos, Senhor, de que a nossa primícia, ela não é só financeira, a nossa primícia é entrar nos átrios do Senhor com hinos de adoração, é acordar pela manhã e o primeiro pensamento ser o Senhor. A primeira pessoa, Pai, a quem nós devemos falar é o Senhor. Então, Pai, nos ensina não apenas, Senhor, estarmos aqui todos os dias levantando às 5 da manhã, reunindo aqui nessa sala virtual, para que isso, Pai, ao chegar na sexta-feira, no sábado de manhã, isso ser vento, Pai, isso ser passado. Pai, forja em nós não apenas uma sabedoria, mas um caráter, um estilo de vida, pois a adoração não é a música que cantamos, é a verdade que vivemos. A adoração, Pai, não é a expressão de uma boa canção. A adoração, Senhor, é o nosso estilo de vida que se prostra em adoração ao Senhor. Então, Pai, que nesta manhã nós possamos nos render ao Senhor, Pai, de coração, de alma, de mente, e que a nossa fala, Senhor, ela seja reconhecida, ela seja, Pai, alinhada com a fala do céu. Que no decorrer do nosso dia, Pai, as pessoas à nossa volta possam testificar, uau, como mudou você, como mudou a sua fala, o seu semblante mudou, sabe por quê, Pai? A tua palavra diz que a boca fala do que está cheio no coração. Então, Pai, sonda o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau. Sonda o nosso coração e vê se nos depósitos do nosso coração, Pai, há amargura, ressentimentos, ira, raiva, rancor, ódio, medo. E, Pai, se esse for o depósito do nosso coração, nós pedimos ao Senhor, nós lançamos diante da cruz do Senhor, mas o que precisa estar, Pai, nos depósitos do nosso coração é a Tua palavra. A Tua palavra que traz vida, a Tua palavra, Pai, que
que é acima, Senhor, de toda sepultura, que é acima da morte, Senhor. A tua palavra que traz louvor nos nossos lábios, a tua palavra que é criativa, que organiza todas as coisas e dá vida e coloca todas as coisas nos seus devidos lugares. Senhor, se há alguma preocupação no nosso coração, nos dê sabedoria a ir na tua palavra, Senhor, para buscar direção, mas que a murmuração, que a raiva, que o medo, ela não seja, Senhor, aquilo que iremos proclamar nesse dia. Pai, coloca um freio nos nossos lábios, o freio, Pai, para nos impedir de falar, Senhor, aquilo que é torpe, aquilo que é distorcido. Pai, arranca de nós um ânimo dobre e nos ensina, Senhor, a ter uma fala alinhada com o céu. O som criativo haja do Senhor, que estabelece o céu sobre a terra. Assim, Pai, nesta manhã, nós clamamos a Ti e declaramos que nos rendemos, ó Pai, rendemos a nossa fala e as intenções do nosso coração diante de Ti. Sim, Pai, nós rendemos a nossa fala, como aprendemos ontem, em Salmo capítulo 19. Senhor, que as palavras da nossa boca e os intentos do nosso coração sejam aceitáveis diante da Tua presença. Deus meu e Rei meu. Assim, Pai, nós iniciamos esse dia, nesse período de oração, declarando diante do Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a ter uma fala alinhada com o céu. Queridos, nesse tempo que nós estamos orando, não seja apenas telespectador da minha oração. Isso é para nos conduzir a um tempo de oração. E às vezes a gente se distrai ouvindo a oração do outro, mas nós precisamos de colocar as nossas petições diante do Senhor, diante do propósito que estamos vivendo. Amém? Bom, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero caminhar dentro desse tempo ainda que temos sobre essa palavra. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 4. Enquanto você abre, eu já vou. Um minuto. Primeiro Samuel, capítulo 4. Nós vamos ler. Deixa eu ver aqui. Nós vamos ler. hum, Tá, vamos ler a partir do 1, e aí eu vou dando sequência, tá bom? Primeiro Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus, e eles acamparam em Ebenezer, e os filisteus em Efete. Os filisteus disputaram as suas tropas e dispuseram as suas tropas em linha para enfrentar Israel e, intensificando o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem hoje? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor,
dos exércitos, cujo o trono está entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acamparam, acamparam na arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São deuses que feriram os egípcios com todas as espécies de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi tão grande em Israel, que Israel perdeu 30 mil homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu a linha de batalha até Silom, com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Quando ele chegou ali, estava sentado. Quando chegou, ele estava sentado na cadeira ao lado da estrada e estava atento, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? Então o homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e os seus olhos estavam imóveis, de modo que não conseguia enxergar. O homem lhes disse: acabei de chegar da linha de batalha e fugi de lá, hoje mesmo. O que aconteceu com meu filho? Perguntou o menino. E o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre os soldados e também os seus dois filhos, Ofni e Finéias, que estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou que a arca de Deus, quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Durante 40 anos, ele havia liderado Israel. Sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e marido morreram, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Ela, porém, não respondeu e nem deu atenção. Deu ao menino o nome Icabode, e a glória se foi. Prestem atenção. Eu quero trabalhar com vocês dois textos, mas agora eu vou fundamentar acerca de 1 Samuel e amanhã de manhã eu vou trazer a outra compreensão. Veja bem, Israel, ela está aqui em um período muito crítico. Vocês, eu acredito, né, que conhecem a história. Israel está aqui, queridos, em um período onde é, o que está acontecendo ali, os hebreus, né, eles estavam tão distantes do Senhor. Deus faz nascer Samuel, naquela época, filho de Ana, filho de Eucana. O profeta Samuel, ele nasce em um tempo onde a palavra de Deus vai dizer assim, que a presença do Senhor não se manifestava, ou seja, o povo tinha pouca visão e a voz do Senhor não era ouvida. Samuel nasce. Samuel significa aquele que ouve Deus. Deus faz nascer um profeta para que o profeta ouvisse a voz de Deus, porque ele era um sacerdote, mas era um sacerdote que já estava desviado da palavra de Deus. Era um sacerdote que já não
fazia o que era necessário ser feito, porque ele decidiu encobrir o pecado dos seus filhos. Os seus filhos, Ofni e Finéias, eram homens que roubavam dos sacrifícios do Senhor, roubavam a mesa do Senhor, entregavam para o Senhor sacrifícios de qualquer jeito. Então, Israel, nesse período aqui, ele estava, queridos, em um tempo muito crítico. E aí nós vamos observar que dentro disso tudo aqui, o que acontece? Os filisteus se levantam contra Israel. Queridos, só um minutinho. Vou acordar o Greg aqui, não perguntou dormir. Então, veja, os filhos de Eli, eles estão ali, naquele processo todo, e os filisteus se levantam contra Israel. Na primeira batalha, 4.000 homens eles são mortos. E nisso, Ofni e Finéias têm uma ideia que não é brilhante, porque naquela época a Arca do Senhor, ela permanecia, prestem atenção no que eu vou te contar aqui. A Arca do Senhor, ela permanecia no lugar de adoração, ela não era removida. Ofni e Finéias não poderiam remover a arca, mesmo sendo sacerdotes de ofício, porque quem removia a arca dos seus lugares eram apenas aqueles que eram da tribo de Coate. E eles pegam a arca e ali, no carregar a arca, eles levam a arca para o meio do campo de batalha. E é interessante quando nós entendemos aqui, é que quando a arca chega, queridos, um grande grito começa a acontecer no meio do povo. O povo começa a gritar, o exército começa a gritar, e olha que interessante. Quando os filisteus escutam o grito, eles começam a gemer, ai de nós, ai de nós. E aqui o texto vai dizer deuses. Os filisteus não serviam a Deus, eram povos que serviam outros deuses, mas uma coisa os filisteus tinham e que o povo de Israel não teve, temor. Eles começavam a falar, ai de nós, porque a arca do Senhor está no meio do acampamento de Israel, ai de nós. Esses são os deuses que derrotaram os egípcios. Só que, queridos, sabe o que estava acontecendo ali? A arca do Senhor estava no meio da batalha, mas a presença do Senhor não estava. E aí, quando nós apontamos isso aqui, fazendo essa introdução para você, olha que interessante. Os, os filisteus, eles discernem, eles reconhecem o som e eles temem. Isso vai nos trazer uma revelação. O som tinha aparência de glória, o ambiente parecia carregado da presença de Deus, mas Deus não estava ali. Até os inimigos espirituais conseguiam discernir quando há um formato de Deus, mas não tinha a essência de Deus. A essência, a presença de Deus não estava. E isso aqui, queridos, é extremamente sério para nós essa manhã. Porque havia uma desconexão, preste bem atenção, entre o som que estava sendo liberado entre o coração do exército de Israel. O problema aqui nunca foi o grito. O problema aqui foi o desalinhamento do coração de Israel com o coração de Deus. Sabe o que eles estavam fazendo? Fazendo da arca do Senhor um objeto de idolatria. Ali, o que isso tem a ver com adoração? O que isso tem a ver com o som? Sabe o que isso tem a ver? É que não havia temor, não havia arrependimento, não havia o derramar do coração diante da presença de Deus. Queridos, nós não podemos, não tem como, nós liberarmos uma fala, um som, declarando que estamos adorando o Senhor. Esse aqui, preste bem atenção, isso aqui é o som que fortalece o inimigo. Lembra que eu falei com vocês que o nosso processo de devocional nesses dias seria o som que desbarata, que vence o inimigo, a adoração, o som que vence o inimigo?
Eu estou te trazendo o antagônico disso. Esse é o som que fortalece o inimigo. Por quê? Porque com o povo se movendo na sua impulsividade, Deus deixa Israel e dá vitória para os filisteus. Queridos, isso é muito sério. O que eu quero te dizer nessa manhã é que se a nossa fala, se o nosso coração, ele não está alinhado com o céu, não tem como vencermos o inimigo. Nós temos tido nesses dias compreensões através do Espírito do Senhor, que este é um mês propício, oportuno, para fazer da nossa adoração não apenas uma canção, não apenas uma arma de guerra, mas sim um estilo de vida. Por isso nós temos orado isso. A Bíblia nos traz inúmeras referências desse processo, como eu disse, desde o Gênesis. Desde o Gênesis, a Bíblia vai nos apontar que pela palavra Deus cria todas as coisas, pela palavra Deus cria o homem. E Deus está apontando isso aqui, que ser um adorador, queridos, não é algo momentâneo, não é algo passageiro. Ser adorador precisa ser a nossa genética, precisa ser eterno dentro de nós. Se Deus cria tudo pela palavra, e pela palavra, tudo que estava sem forma passa a ter forma, passa a ser organizado. Aquilo que é vazio passa a ser preenchido, aquilo que estava desorganizado passa a ser organizado. A partir da palavra liberada da boca de Deus, isso quer dizer, queridos, que a adoração, a proclamação, o louvor, ele tem poder para transformar tudo dentro de nós. Está dando para vocês me entender? Sim ou não? Então, quando pegamos esse contexto aqui, eu já estou finalizando, dos filisteus de 1 Samuel capítulo 4, nós vamos ver que o som aqui, ele não carrega a verdade e ele não se encontra com o céu. E aqui vai uma pergunta. O som que nós temos liberado, ele se encontra com o céu? O céu se manifesta na sua casa, no ambiente de governo que o Senhor te colocou, no ambiente de governo, no seu trabalho, o céu, ele se manifesta quando a sua boca se abre, ou melhor dizendo, o céu se manifesta quando a sua atitude, a sua reação, ela é exposta. Queridos, o que determina não é a nossa fala ensaiada, é como nós reagimos a partir das situações que nós estamos vivendo. E muitas das vezes a nossa reação, ela vai apontar muito mais onde está o nosso coração do que a nossa fala. Essa aqui foi a reação do povo de Israel. Prestem atenção. Dentro do campo de batalha, quando Israel grita, ele libera um som vazio. Talvez, sabe, ontem eu estava lendo essa passagem, estudando e pensando. Pastora Cícero, talvez aqui, quando o exército de Israel traz a arca por meio do acampamento de guerra, e eles liberam um grito, talvez eles estavam pensando assim, ó, vamos fazer como Josué. Josué gritou e o inimigo foi vencido. Só que lá no período de Josué, houve um percurso. Meu Deus. Houve obediência, Marilene. Houve um processo, e o processo primeiro foi: se cale para que vocês ouçam a minha voz. A estratégia deles aqui não coube para o tempo que eles estavam vivendo. Não havia temor. O coração estava desalinhado, o coração estava. A aliança estava quebrada no coração. Fizeram da arca do Senhor um objeto não de adoração, mas de idolatria. E o que mais me impacta nisso aqui, Sirlei, sabe o que é? É que o povo inimigo de Deus e inimigo de Israel, eles começam a dizer, ai de nós, Deus está no meio do acampamento. Eles não conheciam o Senhor, querido, e eles temeram. Tanto que quando eles pegam a arca do Senhor, Thaís, e levam
para o meio do acampamento deles. Deus devasta o acampamento dos filisteus. Querido, você tem noção do que é? O povo chamado pelo nome de Deus trazia a arca para o meio do acampamento, mas o coração está tão desalinhado que a presença não se manifesta. Mas quando o povo, que é inimigo de Deus, que é inimigo de Israel, pega a arca e leva para o meio deles, depois eu te encorajo a ler o capítulo completo. Os filisteus, quando pegam a arca e levam para o meio do acampamento deles, a presença de Deus se manifesta, trazendo juízo. Queridos, isso é muito sério, porque tudo isso aqui foi a partir de um som que foi liberado. E nesse som, a presença não estava. E aí, por último, para a gente fechar isso aqui, o mensageiro vai, conta para Eli que mais de 30 mil homens foi morto. E se você ler de 1 Samuel capítulo 1 até o capítulo 5, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele recebe duas profecias de que a casa dele entraria em juízo, que os filhos dele morreriam. Ele já sabia que os filhos dele iam morrer, porque o profeta foi bem claro em dizer: hoje, os seus dois filhos morrerão. E aí, só que nasce uma geração, queridos, veja isso. Quando ele sabe disso, ele cai da cadeira e morre, porque ele é gordo e cego. Sabe o que isso quer dizer? Ele era pesado, mas ele era cego não apenas da sua visão natural. Ele já não via mais o Senhor e nem ouvia a voz do Senhor. E por isso Deus precisou fazer um profeta para ouvir a voz dele. E aí, a sua nora, esposa de Finéias, ela dá à luz a uma criança e ela põe o nome dessa criança de Icabode. A glória se foi. Queridos, quando eu leio esse texto, meu coração ele estremece. Sabe por quê? Aqui é a tragédia que ela é testificada no nascimento dessa criança. Cavode é glória. E quer dizer se foi embora. A glória, queridos, não é um barulho, não é um peso. A glória é a presença. E aqui não tinha presença. Veja isso. E aqui nós vamos ver o ponto central dessa ministração. Existem três tipos de sons espirituais. O som da alma. Qual é o som da alma? É aquele que só faz barulho. Por isso nós começamos hoje dizendo: bendiga minha alma ao Senhor, se prostre, ó alma, diante do Senhor. Existe o som das emoções, o som da repetição e o som da performance. Queridos, existe o som da carne, que é o som que também manipula. Mas aqui nós precisamos de buscar o som do Espírito. O som da carne, ele é a tentativa de gerar uma resposta, porém é vazia. Foi o que o exército de Israel fez. Ela tem movimento, mas ela não tem verdade. Agora, quando nós acessamos o aspecto do som do Espírito, o que é o som do Espírito? É a adoração em verdade. Sabe o que é isso? É a adoração que nasce de um altar particular. É a adoração que carrega a presença. E é a adoração, queridos, que traz o céu sobre a terra. Por isso, Jesus vai dizer à mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 22. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe por que é o Pai que procura? Porque só os filhos acessam essa verdadeira adoração. Israel estava operando no primeiro e no segundo nível, na alma e na carne. Porque o seu espírito já não tinha, como eu posso dizer, eu não vou dizer que não tinha conexão, mas estava distanciado da presença do Senhor. Eles levam a arca, mas não levam Deus. Meu Deus. Sabe o que é isso? É levar o corpo desalinhado com o espírito. Porque hoje essa arca somos nós. Veja isso. Eles levam a arca, mas Deus não foi com eles. E aqui me faz lembrar o que Moisés pede ao Senhor.
Não me deixa partir daqui sem a tua presença. Queridos, onde nós vamos, precisamos de levar o Senhor conosco. Isso vai nos trazer um apontamento. É possível carregar um símbolo. É possível eu dizer eu adoro o Senhor, mas dentro de mim isso não ser verdade. É possível ter uma linguagem espiritual, mas não manifestar o céu. É possível produzir um som espiritual e ainda assim a presença do Senhor não se manifestar. Isso aqui vai nos apontar a consequência de um som desalinhado. Qual foi o resultado disso aqui? A derrota de Israel, a morte dos sacerdotes, Eli, Ofni e Finéias, a perca da Arca da Aliança e o nascimento de uma geração marcada pela ausência de Deus. Meu Deus. Queridos, o som desalinhado. Lembra? No primeiro dia, e eu fecho aqui, eu falei que o som que sai da boca de Deus, o agir de Deus, ele cria, ele organiza e ele alinha. Mas o som que é desalinhado, ele vai gerar consequências. E aqui eu encerro. Deus não está procurando barulho. Deus está procurando a verdade. Uma adoração em espírito e em verdade. Veja isso. O céu não responde ao som alto. Ele responde ao som que é sincero. Deus não está preocupado com o volume do seu som. Ele está preocupado com o quanto de verdade a sua adoração está carregando. Deus não é um grito, não. Deus, ele deseja um coração alinhado. A presença, queridos, não se manifesta no diabo. Guarde isso em seu coração. A presença se manifesta a uma alma, a um espírito e a um corpo que se prostra em verdade. Amém? Você recebe essa palavra nessa manhã? Bom dia, mãe. Você recebe essa palavra nessa manhã? Que nós possamos compreender, queridos, e nos alinhar com o som do céu. A Cirlei está com a caneta dela chorando ali, tá dando para ver. Louvado seja Deus por isso, porque quem anota registra, né, meus queridos? Quem anota absolve. Não é apenas ouvir. Eu quero te dar um desafio para hoje. Nós estamos lá, né? Eu gostaria que você estivesse acompanhando ali o nosso percurso ali, né? A nossa listinha ali do tempo de propósito. Hoje ele tem uma direção que é o som que precede a vitória. Mas hoje o nosso desafio vai ser ler e estudar. Primeiro Samuel, capítulo 4, completo. Deu para entender? Hoje, a nossa direção é estudar primeiro Samuel, capítulo 4, completo. E nesse estudo, preste bem atenção na direção do Senhor Adão. Você vai se colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor para que Ele te mostre qual é o som vazio que eu e você estamos liberando. Então, a direção, ler, ouvir, estudar, tira um tempo, queridos, meia hora, se possível. Não seja apenas telespectador, não, em nome de Jesus. Leia, ouça, estude. E se coloque diante do Senhor. Senhor, qual é o som vazio que eu estou liberando? E em qual momento eu fiz o Senhor objeto de idolatria e não me prostrei em adoração? E aí, o que nós iremos caminhar? Você vai colocar uma adoração. No seu tempo, você vai colocar uma adoração. Coloque um fundo musical, vou mandar
uns dois fundos musicais que eu gosto de orar com ele, para vocês, para cooperar aí com o momento de adoração de vocês. E nesse momento de adoração, o que você vai fazer? Você vai falar com o Senhor, Senhor, produza em mim um verdadeiro adorador. E você não vai pedir ao Senhor nada, não. Você vai apenas exaltar e glorificar o nome do Senhor, até que essa adoração se torne verdade dentro de você. Amém? Amém? Sabe por quê? A adoração, queridos, ela estabelece a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Então, eu vou mandar escrito lá no grupo agora, eu vou mandar dois links de fundo musical, para que você tenha o seu tempo de adoração. E cumpra a tarefa. Que amanhã eu vou perguntar você vai abrir o seu microfone, já prepare. Amanhã você vai abrir o seu microfone, você vai compartilhar o que foi para você esse período hoje. Amém? Você recebe esse tempo, você recebe essa palavra. Então, nós encerramos aqui hoje. E prestem atenção, ontem, só justificando aqui, eu demorei para colocar a gravação lá no grupo, porque o vídeo estava demorando demais para processar, por causa da internet aqui, foi por conta disso, tá bom? Mas agora, assim que terminar aqui, ele vai ter o tempo de processamento, que é cerca de 40 minutos, e aí eu já vou começar a subir ele para o YouTube para conseguir liberar o quanto antes para vocês, tá bom? Então, queridos, que o Eterno te abençoe, que você tenha um dia abundantemente transbordante da presença de Deus e que a adoração em você não seja só uma canção, mas ela seja seu estilo de vida. Que as pessoas à sua volta comecem a notar e a testemunhar o quanto a sua conduta e a sua fala tem mudado em nome de Jesus. E se alegre no Senhor. Amém? Alegrem-se no Senhor. Que o Eterno abençoe vocês. Um beijo no coração e até amanhã, às 5h30 da manhã, novamente. Shalom, shalom.